Bem-vindos, queridos irmãos, a mais uma live promovida pelo Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão. É sempre muito gratificante para todos nós a vossa presença, assiduidade e carinho que nos motiva a fazer mais e melhor. Rogando a bênção do Mestre e o amparo dos Espíritos benfeitores para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos de seguida dar início aos nossos trabalhos. Hoje vamos começar o estudo do capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título principal Amar o próximo como a si mesmo. Neste capítulo trataremos dos seguintes temas: o maior mandamento, dai a César o que é de César, instruções dos Espíritos, temos a lei do amor, o egoísmo, a fé e a caridade para com os criminosos. E na live de hoje estudaremos os seguintes itens: o maior mandamento, dai a César o que é de César, e nas instruções dos Espíritos, que falarão sobre a lei do amor. Na live de hoje vamos apenas ver 2 das 3 intervenções, a fim de poder respeitar mais ou menos os tempos que determinamos para cada live. Na próxima live trataremos da outra intervenção. Vamos começar então pelo o maior mandamento. Vamos citar Mateus, capítulo 23º, versículos 34 a 40 e capítulo 12º, versículos 12 e Lucas, capítulo 6º, versículo 31. Só aqui colocar. Pois bem. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Como sabemos, Jesus lançava mão de parábolas para que os que o ouviam melhor compreendessem os seus ensinamentos. Vamos analisar uma dessas maravilhosas parábolas. Ouçamos. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele, e a sua mulher, e a seus filhos, e tudo o que tinha, para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-se-lhe aos pés, fazia-lhe esta súplica: Tem paciência comigo, que eu te pagarei tudo. Então o senhor, compadecido daquele servo, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. E tendo saído este servo, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: Paga-me o que deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tem paciência comigo, que eu te satisfarei tudo. Porém ele não atendeu, retirou-se e fez que o metessem na cadeia até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então fez vir seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei a dívida toda porque me viestes rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente de teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti?
e cheio de cólera mandou seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes do íntimo de vossos corações aquilo que vos tenha feito o vosso irmão. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. E Allan Kardec nos elucida sobre estas palavras. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta, como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios, nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. E vamos fazer aqui algumas reflexões sobre este tema, o maior mandamento. Pois bem, no seu tratado O Discurso do Método, o filósofo francês René Descartes inspira-se no rigor matemático e no encadeamento racional de regras na busca do conhecimento verdadeiro. É dele a célebre reflexão: penso, logo existo. É por demais evidente que existimos, mas qual o objetivo de nossa existência? Para quê e por que existimos? Deus nos criou de certo com algum objetivo. Reparem que, ainda que quiséssemos, não podemos apagar-nos, deixar de existir. A nossa existência e a sua continuação pela eternidade são uma fatalidade. Mas Deus, sendo Deus, será que aceitará que sejamos eternamente medíocres? Ou seja, sempre prontos a guerrear, a ferir, a prevaricar, a prejudicar? Jesus, em pessoa, há cerca de 2000 anos, veio ensinar-nos que existem outros caminhos. E, graças aos seus ensinamentos, já percebemos que a nossa finalidade é amar e ser amado, que o mesmo é dizer ser feliz. Como conseguir isso? Estando em paz e harmonia conosco e com toda a criação. E se é uma fatalidade a nossa existência, também, queiramos ou não, estamos fadados a dar-nos bem. Numa palavra, a amarmos-nos. A lei da divina providência estatuiu e preconizou o bem e o belo como padrão supremo para a harmonia em todos os setores do universo. Distanciando-se desse magnífico princípio, trilha evolutiva incorrompível, o homem responsabilizar-se-á por toda a desarmonia em que vier a enredar-se. Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, recebeu por via mediúnica um conjunto de leis bem claras que permitiriam ao povo que liderava harmonizar-se com seus irmãos. Antes e depois dele, encontramos nas diversas religiões conjuntos de regras e preceitos que visam levar o homem ao bom relacionamento com seus semelhantes e, bem assim, a sintonizar-se com Deus. Em verdade, essas leis nem precisariam estar escritas e ser defendidas pelas religiões, pois que elas estão inscritas indelevelmente na nossa consciência. Ora bem, no estudo do Evangelho que hoje estamos fazendo, vemos que alguns fariseus e herodianos, desconhecedores de quem realmente Jesus era, procuravam apanhá-lo em contradição, questionando-o sobre certas passagens do Evangelho. Mas o Mestre, com sua sabedoria, fazia calar a todos. Foi então que se chegou a Jesus, um dos escribas que os ouvira discutir, e vendo que lhes respondera bem, indagou ele: qual é o maior mandamento da lei?
E Jesus aproveita aquela sublime ocasião para relembrar àquele povo e, por sua vez, deixar bem vivo para a posteridade aquela que é a síntese mais perfeita de toda a lei. Então Jesus responde: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito e de todas as tuas forças. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E reparem que nós dissemos que Jesus aproveitou para relembrar. Sim, relembrar, porque esse mandamento já tinha sido grafado há muito e estava, como continua a estar, lá no Velho Testamento, em Deuterónimo, capítulo 6, versículo 5. Mas prosseguindo. Entretanto, embora o escriba apenas lhe tenha perguntado qual o maior, Jesus entendia e também sabia que havia um segundo mandamento que complementa o primeiro. E assim Jesus continua. Eis aqui o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para que não houvesse mais dúvidas, afirma categoricamente: toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ora, este segundo mandamento já era conhecido dos fariseus, pois ele também se encontra no Velho Testamento, em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Há que lembrar que Jesus, desde todo sempre, tem estado presente e não se iria esquecer de enviar em devido tempo os seus profetas, com as revelações adequadas ao grau de entendimento das épocas. Então, o que Jesus nos pede já não é mais a passividade que se restringe em não fazer o mal, mas acima de tudo nos alerta para a necessidade de fazer o bem, amando sem condições. E isso é algo que está ao alcance de todos e apenas depende de cada um de nós. Vamos continuar. Agora vamos falar de outro tema. Dai a César o que é de César. E vamos ouvir outro relato. Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse. E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém, porque não levas em conta a pessoa dos homens. Dize-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E Jesus lhes disse: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam eles: De César. Então lhes disse Jesus: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E quando ouviram isto, admiraram-se e, deixando-o, se retiraram. Mateus, capítulo 23, versículos 15 a 22, Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de haverem os judeus transformado em motivo de horror o pagamento do tributo exigido pelos romanos e levando a problema religioso. Numeroso partido se havia formado para rejeitar o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus, é lícito dar tributo a César ou não teria nenhum sentido. Essa questão era uma cilada, pois, segundo a resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, conhecendo a sua malícia, escapa à dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que dessem a cada um o que lhes era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César,
não deve ser entendida de maneira restrita e absoluta. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo o prejuízo moral e material causado aos outros, toda a violação de seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. E sobre dai a César o que é de César, vamos também tecer algumas considerações. Ora bem. Bom. Dai a César o que é de César. As palavras dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus precisam ser bem compreendidas. Facilmente se compreende o que seja dar a César o que é de César, mas será que já todos compreendemos o que seja dar a Deus o que é de Deus? Para nós, só quando houver fraternidade em todas as nossas relações e como fruto dela possa nascer a igualdade e a liberdade, obviamente proporcionais ao grau de pureza moral adquirido. Só quando todos os Césares existentes aprenderem a usar de caridade em todas as suas relações, só quando o amor for prática corrente de cada um, poderemos dizer que estamos dando a Deus o que é de Deus. Realmente, ao longo dos tempos, sempre têm existido leis que nos constrangem, mas isso ocorre porque nos obstinamos em não cumprir o preceito de não fazermos aos outros aquilo que não queremos que nos façam. Claro que, se deixarmos de pagar os impostos, provocamos o aparecimento de leis constritivas, porque não cumprimos com as nossas obrigações. O nosso viver terreno será sempre melhor quando cumprirmos os nossos deveres com pureza de coração, com amor e caridade, que implicam a justiça, o respeito a si mesmo e aos outros. Na época em que Jesus andou pela terra fazendo suas pregações, havia grande repulsa contra os impostos. Alguns pensavam que, sendo Jesus homem de justiça, não poderia deixar de ir contra o governo, aconselhando a não fazer o pagamento dos impostos. Mas Jesus conhecia as intenções daquela gente má e ardilosa e aproveitou a ocasião para dar-lhes edificante lição. O Mestre e Senhor fez compreender que o tributo a César devia ser pago, mas existia um outro tributo que, se não fosse pago no presente, se-lo-ia no futuro com juros de mora. O tributo de Deus. Se as leis dos humanos impõem deveres, as leis de Deus, com mais forte razão, nos tornam devedores de obrigações, das quais não podemos nos escusar sem infringi-las. Dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, eis o dever de todo ser humano correto e de bem. A doutrina espírita veio ensinar um novo caminho, para que a vida terrestre ofereça mais ampla criação de valores espirituais para a vida maior. Não podemos menosprezar a execução de nossas obrigações na sociedade, quer no que respeita às lides profissionais, quer relativamente às lides domésticas, que são pontos de honra e responsabilidade em nossas mãos. No entanto, não podemos desgastar a saúde, o intelecto, o tempo, as oportunidades e recursos exclusivamente nisso. Precisamos buscar objetivos mais elevados, edificando a fraternidade legítima onde estivermos. A voz da espiritualidade maior encarece dia a dia o imperativo da vigilância e da disciplina. Manejando os instrumentos que o mundo nos confia, somos chamados a viver como Cristo
pelo Cristo e por Cristo no roteiro do amor puro. Portanto, demos a César, personificado nas exigências passageiras do mundo, o respeito e a colaboração digna a que estamos debitados pela própria natureza. Mas, independentemente da roupagem exterior que tivermos, saibamos viver para o Cristo, para conquistar o reino de Deus. E vamos continuar. Vamos falar agora, nas instruções dos Espíritos, sobre a lei de amor. E é Lázaro, em Paris, 1862, que nos dá esta mensagem. Vamos ver então o que nos diz Lázaro. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu património intelectual. Mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E, mais que aos bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. E por sua vez, também Fénelon nos vem falar sobre a lei de amor. Sua mensagem foi recebida em Bordeaux em 1861. François Fénelon é o pseudônimo de François Salignac de La Motte Fénelon, também conhecido como Cisne de Cambraia. Foi um teólogo católico, poeta e escritor francês, cujas ideias liberais sobre política e educação esbarravam contra o status quo da Igreja e do Estado dessa época. Nasceu a 6 de agosto de 1651
e desencarnou em 7 de janeiro de 1715. E ele nos diz: o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um facto que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração, aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misantropos a se lamentarem da humanidade em geral resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação, pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são receosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer, e a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia deve matar o egoísmo, sob qualquer aspecto em que se apresente, pois, além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir, e o seu contacto vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que quando a doença e a velhice interrompeu o curso de suas pregações, ele repetia apenas estas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos
uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. E chegados ao final da nossa apresentação de hoje, importa também fazer algumas reflexões sobre os temas abordados por estes dois espíritos de escola. Pois bem, sobre a lei de amor. Para bem compreender a lei do amor, precisamos compreender o que é amar. E será que já sabemos amar? Vejamos. Querer e saber são duas forças que se complementam. Mas o querer e o saber sem amor ficam incompletos e muitas vezes estéreis. O amor ilumina e fecunda, centuplicando os recursos do querer e do saber. Mas atenção, não é o amor sem agir, mas o amor que espalha o bem e a verdade pelo mundo. O uso mais nobre que se pode fazer do querer, do saber e do amar é trabalhar por engrandecer e desenvolver no sentido do belo e do bem a sociedade humana, que sem dúvida tem as suas chagas e os seus horrores, mas que é rica de esperanças e magníficas promessas. Essas promessas transformar-se-ão em realidade vivaz no dia em que a humanidade comungar pelo pensamento e pelo coração com o foco do amor, que é o esplendor de Deus, nosso Pai. Amemos, pois, com todo o saber do nosso coração. Amemos até o sacrifício, como Cristo amou e ama a humanidade. Procuremos as chagas à nossa volta e vejamos como poderemos curar esses males, como consolar as aflições. Eis aí o amor. Associemos nossas forças, trabalhando para que seja edificada a cidade da paz e da harmonia entre nós. Lázaro e Fenelon nos lembram que muitos de nós ainda nos movimentamos dentro do mecanismo instintivo. Mas o instinto é a força oculta que nos inspira os atos espontâneos e involuntários. Os instintos preservam-nos a existência e fazem-nos avançar na aquisição dos conhecimentos, estágio em que adquirimos o livre-arbítrio. Os instintos jamais se perdem. Eles transfiguram-se em sentimentos, fazendo-nos a pouco e pouco alcançar um plano mais alto na escalada do infinito. E os sentimentos, esses sim, são o prelúdio do amor. O amor é a centelha divina em nós. Então, amemos o próximo como a nós mesmos, lembrando que nesse próximo também se encontram as plantas e os animais, nossos irmãos menores. Façamos aos outros todo o certo e o bem ao nosso alcance. O amor é o princípio da vida universal, porque proporciona ao espírito, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade da radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É pelo amor que o espírito se sente estreitamente ligado ao poder divino, foco ardente de toda a vida. Deus é amor. Por amor, criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é uma força inexaurível que se renova sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. É pelo amor, sol dos espíritos, que Deus atua no mundo. Pelo amor, ele atrai para si todos os seres retardados nos antros das paixões, os espíritos cativos da matéria, e leva-os, arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade.
e o espírito adquirirá a plenitude do seu desenvolvimento quando for capaz de compreender e participar da vida celeste, que é toda de amor. Entretanto, somente nos é pedido que façamos sempre o nosso melhor. Com o nosso humilde, mas sincero propósito de divulgação da doutrina espírita, fundamentada nos verdadeiros ensinos do Mestre, está concluído mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Resta-nos agradecer, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, a vossa presença, esperando que estes momentos nos ajudem a encontrar a paz e a harmonia íntima, aproximando-nos cada vez mais do bem, do belo e do verdadeiro. Bem-ajam de coração e até ao próximo estudo.